Eu cortei cana por 42 anos, na mesma usina, no mesmo talhão de terra, embaixo do mesmo sol de Ribeirão Preto. Comecei com 16 anos, no tempo que não tinha máquina, era só facão e braço. Me aposentei com 58. Nesse tempo todo vi muita coisa estranha no canavial. Cobra grande demais, animal que não identifiquei, som que não tinha explicação no meio da madrugada, mas sempre tive uma explicação, ou me convenci de uma. O que aconteceu na minha última safra em 2015, eu não consegui me convencer de nada. Antes de continuar, preciso contar sobre o Everton, meu filho mais novo. Tinha 16 anos quando morreu em 2003. Acidente de moto na estrada vicinal, numa curva que todo mundo sabia que era traiçoeira. Eu mesmo tinha falado para ele ter cuidado naquela curva. Não é fácil enterrar um filho. Qualquer pai que já enterrou sabe que é um peso que não some. Vai diminuindo com o tempo, mas não some. 12 anos depois ainda era pesado. A colheita de 2015 foi a última que fiz. Eu já sabia que era a última. Tinha pedido a aposentadoria, estava esperando sair. Fiz questão de terminar aquela safra do jeito certo. A usina colhia de dia com máquina, mas os talhões menores ainda usavam turno noturno de cortadores manuais. Eu preferia a noite. Mais frio, mais silencioso, menos poeira. Era a quarta semana de agosto, uma terça-feira, quase meia-noite. Eu estava sozinho no talhão 7. Era o talhão que ficava longe dos outros, perto do cerrado, onde a usina usava cortador individual porque a máquina não entrava pelo terreno irregular. Facão, lanterna na cabeça, fone de ouvido com o rádio ligado baixinho. Cortei por umas 2 horas sem nada fora do normal. Então vi a luz. No começo achei que era a lanterna de outro trabalhador que tinha entrado no talhão sem eu ver. Luz branca do tamanho de uma cabeça de lanterna. Uns 30 metros à minha esquerda, entre as fileiras da cana. Chamei, ninguém respondeu. A luz parou quando eu chamei. Ficou parada por um momento. Então continuou andando. Fui até onde ela estava. Não havia ninguém. O chão estava seco, sem pegada. Olhei em volta com a lanterna. Nada. Voltei para o meu lugar e continuei cortando. 10 minutos depois a luz voltou. Mais perto. Uns 15 metros. Dessa vez não chamei. Só observei. A luz se movia devagar, no ritmo de alguém caminhando. Subia e descia levemente, igual lanterna na cabeça de trabalhador. Mas não tinha ninguém embaixo dela. Fiquei olhando por uns 5 minutos. A luz se moveu por 2 fileiras inteiras de cana, paralela a mim, na mesma direção que eu estava cortando, como se estivesse me acompanhando. Às 3 da manhã, hora de parar. A luz sumiu quando fui guardar o facão, igual lanterna apagada. Eu devia ter pedido para trocar de talhão, sei disso agora. Mas homem de campo tem orgulho idiota que não deixa admitir que está com medo. Voltei na segunda noite. A luz apareceu mais cedo, meia hora depois que eu comecei a cortar. Dessa vez, não ficou do meu lado, ficou na minha frente, uns 20 metros, parada. Fiquei olhando para ela por um tempo, então tirei o fone de ouvido. Silêncio de canavial de madrugada, grilo, vento nas folhas de cana, nada mais. Então bem baixinho, quase no limite do que eu conseguia ouvir. Pai. Eu congelei. Não era a voz de homem nem de mulher. Era a voz de adolescente. Com aquele tom que ainda não decidiu o que vai ser. Era a voz do Everton. Eu sei como a voz do meu filho soava. 12 anos não apagam isso. Você guarda a voz dos seus filhos num lugar que não esquece. Chamei o nome dele. A luz balançou, como quem acena. Chamei de novo. Silêncio. Depois bem baixinho de novo. Pai, não vem.
Essas duas palavras: não vem. Fiquei parado sem conseguir me mover por um tempo que não sei dizer o quanto foi. A luz ficou parada na minha frente. Então devagar começou a recuar em direção ao cerrado, até sumir no escuro. Não consegui dormir durante o dia. Fiquei deitado na cama olhando para o teto, passando e repassando. Uma parte de mim dizia que eu tinha dormido em pé, que o cansaço e a saudade tinham produzido aquilo. Mas a voz era dele. Na terceira noite fui de novo. Precisava de uma resposta. A luz apareceu logo que entrei no talhão, parada, esperando, como se soubesse que eu ia voltar. Dessa vez fui andando na direção dela, devagar. A luz recuou no mesmo ritmo, manteve distância. Parei, ela parou. Andei, ela recuou. Depois de uns 50 metros assim, parei de vez. Disse em voz alta: "O Everton, se você é você, fica parado." A luz ficou parada. Disse: "Me diz uma coisa que só você saberia." Silêncio longo, o tipo do silêncio que pesa. Então a voz disse: "O cachorro que a gente enterrou embaixo do pé de manga tinha nome. Você nunca contou pra ninguém que você chorou." Fechei os olhos. Era verdade. Verdade que eu nunca tinha contado pra ninguém, nem pra minha mulher. Chorei escondido quando enterramos o Bolinha embaixo do pé de manga e o Everton tinha me visto. Tínhamos feito um pacto de silêncio que só nós dois sabíamos. Quando abri os olhos, a luz estava mais perto, uns 5 metros. Pela primeira vez consegui ver alguma coisa dentro dela. Uma forma, vaga, sem nitidez, como um vulto atrás de um vidro embaçado, forma de menino. Então a voz disse: "Pai, vai embora do canavial. O que fica aqui com você não sou eu." A luz apagou. Ficou escuro e silencioso por um tempo. E então, de algum lugar que não tinha direção, de todo lado e de nenhum ao mesmo tempo, veio um som. Não era a voz do Everton, era outra coisa. Grave, lenta, quase abaixo do que o ouvido pega, que soou exatamente como o meu nome. Saí andando sem correr, que já não tenho idade para correr, mas sem parar também. Não olhei para trás. Pedi exoneração do turno noturno no dia seguinte. Terminei a safra de dia, longe do talhão 7. Me aposentei em novembro daquele ano. Nunca mais voltei para o canavial. O que fico pensando e que vai comigo até o fim é uma coisa que a voz do Everton disse. Disse: "O que fica aqui com você não sou eu. O que fica aqui, presente." Como se uma coisa soubesse usar a voz do meu filho, soubesse o que ele sabia, soubesse o que ia me parar no caminho e tivesse esperando pacientemente pela noite em que finalmente fosse fundo o suficiente no canavial para não ouvir mais ninguém. E meu filho, de onde quer que ele esteja, chegou primeiro para me avisar. Eu tenho 31 anos hoje. 17 deles eu passei sem contar essa história para ninguém, nem para minha mãe, que morreu sem saber, nem para o meu marido, que conhece quase tudo de mim. Só contei pro Henrique uma vez, meu irmão. Ele ficou quieto por um tempo e então disse: "Nanda, eu sei. Eu sei porque eu via ela. Mas não vou chegar até aí ainda. Preciso contar do começo." A nossa propriedade no Vale do Ribeira era pequena, uns 40 alqueires de banana e mandioca, com um trecho de mata nativa nos fundos que meu pai nunca tocou. Ele tinha uma regra simples: ninguém entra no mato depois das 5 da tarde. Nunca explicou o porquê. Quando a gente perguntava, ele mudava de assunto.
A gente respeitava porque o pai falou. No campo a gente aprende cedo que adultos às vezes sabem de coisas que não explicam. Eu tinha 14 anos, Henrique 12. Era março, época de chuva. Dias longos e quentes que esfriavam de repente quando o sol caía. Naquela tarde eu estava na beira do bananal, a 30 metros da linha onde o cultivado acabava e a mata fechada começava, esperando o Henrique para a gente ir jantar. Era perto das 6, o sol já estava baixo. Então ouvi meu nome, vindo da mata. Voz feminina, adulta, com uma cadência estranha, pausada, como se a pessoa estivesse aprendendo a pronunciar o som. Não era a voz da minha mãe, não era a voz de nenhuma mulher que eu conhecia, mas ela sabia meu nome. Não entrei na mata, fiquei parado onde estava, coração disparado, esperando ouvir de novo. A voz chamou mais 3 vezes, sempre o meu nome, sempre com aquela cadência errada, como um robô, como alguém que aprendeu a palavra, mas não sabe o ritmo dela. E então parou. Corri até a casa e não disse nada para o meu pai. Não sei porquê. Talvez porque criança às vezes sente que há coisas que os adultos não vão poder resolver. Na semana seguinte aconteceu de novo. Dessa vez eu estava mais perto de casa, no quintal, e a voz chamou de um trecho diferente da mata, mais para o norte. Chamou meu nome 4 vezes. Depois chamou o nome do Henrique. Foi aí que entrei em pânico de verdade, porque Henrique estava naquela direção. Tinha ido buscar a ferramenta no galpão que ficava mais perto da mata. Saí gritando o nome dele. Ele apareceu correndo do galpão, assustado com a minha voz. Perguntei: "Você ouviu?" Ele hesitou, então disse: "Ouvi o quê?" Eu sabia que ele estava mentindo. Conheço meu irmão desde que ele nasceu. Só fui saber a verdade 20 anos depois. Numa visita a Sorocaba, os 2 adultos, os filhos dormindo, a gente tomando cerveja na varanda, eu contei minha versão da história e Henrique contou a dele. Ele disse que ouvia a voz há mais tempo do que eu, desde que tinha uns 9 anos. Sempre a mesma voz, sempre na beira da mata, sempre chamando pelo nome dele. Mas ele, diferentemente de mim, tinha olhado. Uma tarde ele tinha ficado parado perto da linha da mata esperando. A voz chamou. Ele não respondeu. Ficou esperando. E então viu. Disse que era uma figura feminina, alta, mas não absurdamente, com cabelo escuro, comprido, ficava parada dentro da mata, uns 10 metros adentro, onde a luz já não chegava direito. Parecia mulher, forma de mulher, mas ficava completamente imóvel. Nem o cabelo movia com o vento, como estátua. E chamava pelo nome dele sem abrir a boca. Henrique me disse que ficou por tempo suficiente para ter certeza. A boca da figura estava fechada. Os lábios não se moviam e o som vinha de lá, chamando o nome dele, claro e definido no ar da tarde. Perguntei o que ele fez. Ele disse que virou as costas e foi embora. Disse que aprendeu com ela. Não responde, não olha nos olhos, não entra na mata atrás. Aprendeu como? Eu perguntei. Ele ficou quieto por um segundo. Então disse: ela me ensinou. Uma tarde ela parou de chamar e ficou lá, parada. Então eu entendi que estava me ensinando como sobreviver ao encontro. Tem uma parte que o Henrique quase não contou. Eu vi no rosto dele quando chegou nesse ponto. Aquele jeito de respirar fundo antes de dizer algo que ensaiou guardar para sempre. No verão do ano em que ele tinha 11 anos, minha família recebeu parentes de fora. A casa ficou pequena, as crianças dormiam em qualquer canto. A rotina virou. Numa tarde, Henrique sumiu. Procuramos por 3 horas. Meu pai, meus tios, vizinhos do sítio ao lado. Todo cultivado, todo o quintal, o córrego,
Alguém sugeriu a mata. Meu pai ficou branco. Entrou na mata na frente de todo mundo, gritando o nome do Henrique. Encontraram ele sentado numa pedra, uns 200 metros para dentro da mata, olhando para frente. Quando meu pai chegou nele e sacudiu pelo ombro, Henrique levou um susto como se tivesse acordado. Disse que não sabia como tinha chegado ali. Disse que só lembrava de estar no quintal, ouvir alguém chamar e então estava na mata, sentado na pedra. Não havia cortes, não havia machucado, nada perturbador ao redor. Meu pai nunca mais deixou ele sair de perto de casa por um verão inteiro. Quando Henrique me contou isso na varanda, eu perguntei o que ele lembrava daqueles 200 metros dentro da mata. Ele disse que se lembrava de uma coisa. Disse que quando ele estava sentado na pedra esperando, antes do pai chegar, a figura estava lá, na frente dele, mais perto do que nunca, uns 3 metros. E que dessa vez, ele olhou nos olhos. Perguntei como eram os olhos. Henrique disse: não tinha olho. Tinha um lugar onde o olho deveria ter, vazio, mas ela estava me olhando mesmo assim. Depois de um longo silêncio, ele disse: o que me assustou não foi os olhos. Foi que quando papai chegou, que eu olhei para trás para ver ele vindo, quando virei de volta ela tinha sumido. Mas antes de sumir, ela estava sorrindo. Ela nunca tinha sorrido antes. Terminamos as cervejas sem falar mais sobre isso. Na hora de ir dormir, Henrique parou na porta e falou por cima do ombro: Nanda, você ouviu a voz dela aqui em Sorocaba? Eu disse que não. Ele assentiu como se isso fosse um alívio e disse: bom, porque às vezes eu ouço. Eu crio gado há 32 anos. Conheço cada animal pelo andar, pelo mugido, pelo jeito que vira a cabeça quando alguém se aproxima. Conheço pelo cheiro. Criador de gado de verdade sabe essas coisas. Por isso eu sei com certeza que não me abandona nem dormindo, que o que eu vi naquela manhã de julho não era minha vaca. Parecia, mas não era. A manchada era uma Nelore mestiça, 8 anos, a mais velha do meu plantel. Gorda, tranquila, dominante sem ser brava. Dava uma cria por ano, sem problema nenhum. O tipo de vaca que um criador considera boa sorte. Na quinta-feira, dia 14 de julho do ano passado, encontrei ela deitada no pasto, debaixo do ipê, no fundo da propriedade. Já estava fria, rigidez completa, olhos abertos, nenhum sinal de luta ou sofrimento. O veterinário de Corumbá veio no dia seguinte. Disse que provavelmente foi parada cardíaca. Disse que acontece, especialmente com animais velhos em noite fria. Naquela noite eu mesmo enterrei ela, com meu filho Paulo, 23 anos, ajudando. Cavamos fundo do jeito certo, no canto da propriedade que a gente chama de chão de pedra por causa do cascalho. 2,5 metros mais ou menos. Marquei o lugar com uma estaca. Sábado de manhã, 2 dias depois, acordei cedo como sempre. Fui tomar chimarrão na varanda antes do dia começar. O sol ainda estava baixo, a luz laranja, e a manchada estava no pasto, de pé, pastando. Fiquei parado na varanda por tempo suficiente para terminar o chimarrão, só olhando. O primeiro pensamento foi que eu tinha errado, que tinha enterrado outro animal, que a manchada tinha sumido antes e aparecido agora, que eu estava velho e confundindo as coisas. Eu sabia que nenhuma dessas hipóteses fazia sentido, mas o cérebro da gente tenta, né? Tenta antes de aceitar o que não tem explicação. Desci do alpendre e fui até o pasto, devagar, sem fazer barulho. O animal estava de costas para mim, cabeça baixa, comendo capim, tamanho certo, cor certa.
manchas no mesmo lugar que eu me lembrava. Cheguei a uns 10 metros. Foi quando ela levantou a cabeça. Os olhos eram brancos. Não o branco normal do olho bovino quando vira para cima. Brancos inteiros, sem íris, sem pupila, como se alguém tivesse pintado os olhos de cimento. Eu parei, ela me olhou. Não virou a cabeça do jeito que vaca vira. Virou devagar demais, com uma precisão que animal de pasto não tem, como uma câmera girando no tripé. E ficou me olhando com aqueles olhos brancos sem piscar. Eu recuei. Não corri porque homem de campo não sai correndo do próprio pasto, mas recuei devagar, sem virar as costas. Ela acompanhou com o olhar até eu entrar em casa. Chamei meu filho Paulo. Contei o que tinha visto, sem exagerar, sem tirar, do jeito que aconteceu. Paulo é cético, estudou agronomia, não acredita em papo de assombração. Me olhou como o filho olha para o pai que está ficando velho, mas foi comigo até o pasto. O animal ainda estava lá. Paulo ficou quieto uns 5 segundos quando viu os olhos. Então disse: pai, isso é uma doença, algum parasita no sistema nervoso. Eu disse: Paulo, eu enterrei essa vaca na 5ª noite. E ele disse: não é possível. Então eu disse: vamos ver a estaca. Fomos até o canto do chão de pedra. A estaca estava no lugar. O chão ao redor estava revirado. Terra escura, úmida, jogada para fora como quando você abre uma cova, de dentro para fora, como se algo tivesse saído. Paulo ficou olhando para a terra revirada por um tempo que eu não soube medir. Depois disse baixinho, mais para ele mesmo do que para mim: pai, o buraco não foi aberto, foi empurrado. Chamamos o veterinário de volta. Ele veio no mesmo dia, examinou o animal à distância. Não quis se aproximar depois de ver os olhos. Disse que nunca tinha visto aquilo. Disse que ia consultar colegas. Nunca retornou. Naquelas 3 noites o animal ficou no pasto. Não comia de verdade. Ficava com a cabeça baixa, fazendo movimento. Mas pela manhã o capim ao redor não estava comido. Não bebia, não deitava. Ficava parado quando não havia luz. E quando eu acendia a lanterna na direção do pasto, os olhos brancos refletiam igual ao olho de gato. Os outros animais foram para o canto oposto do pasto no primeiro dia e não voltaram. 38 cabeças de gado, todos no mesmo canto, recusando o pasto inteiro. O animal não faz isso por capricho. O animal faz isso por medo. Na segunda noite eu ouvi um barulho lá pelo meio da madrugada. Grave, longo, vindo do pasto, como um mugido, mas mais lento do que mugido deveria ser. Como uma frequência baixa que eu sentia no peito mais do que ouvia com os ouvidos. Paulo dormia no quarto dele. Bati na porta. Ele já estava acordado. Disse que tinha ouvido também. Na 3ª manhã, o animal tinha ido. Não havia rastro no pasto. Não havia sinal de onde foi. A estaca ainda estava no lugar. A cova ainda estava aberta. Enchemos o buraco naquela tarde. Paulo e eu, sem falar quase nada. Uma semana depois vendemos o sítio. Tem gente que pergunta se eu me arrependo. Propriedade de família, 30 anos de trabalho. Eu respondo que tem coisas que o homem não foi feito para entender. E que quando você encontra uma dessas coisas, a decisão certa é ir embora. O que eu não conto, porque a maioria das pessoas não ia conseguir dormir, é o que encontrei no fundo da cova quando enchemos o buraco. No fundo, a 2,5 metros, onde deveria ter ossos e terra escura, não havia nada. A cova estava vazia, como se nunca tivesse tido nada lá dentro.